Meus amados irmãos, com muita alegria, mais uma vez eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Certamente Deus ele tem uma palavra para ministrar ao seu coração. Deus ele pode mudar a história da sua vida através da sua bendita e da sua poderosa palavra. Graças a Deus que nos concede vitória por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta live poderosa, nesta quinta-feira do Café com Bíblia. Vocês certamente já marcaram em suas agendas que todas as quinta-feiras estamos aqui através desta plataforma digital no nosso Café com Bíblia, louvor e palavra. Então fique conosco nesta live, vai deixando aí um joinha, vai clicando aí no coraçãozinho, enfim, deixa Deus te usar, vai compartilhando com o maior número de pessoas que você pode essa live Café com Bíblia. Café com Bíblia é uma live que tem impactado vidas. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que os céus vai estar falando conosco mais uma vez pela sua infinita misericórdia. Meus amados irmãos, o tema que eu vos trago esta noite para a nossa reflexão, o tema é uma pergunta. Pergunta esta: por que Jeremias enterrou o cinto? Por que Jeremias enterrou o cinto? Para tanto, como eu sempre faço, vamos ler a palavra do Senhor, deixando alguns versos da Bíblia Sagrada para a nossa meditação espiritual. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 13, a partir do versículo 1, diz a Bíblia Sagrada: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Eu pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze-o sobre os teus lombos. E levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 9: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Meus amados irmãos, o tema é bastante curioso e interessante. Por que Jeremias escondeu o cinto? Olha só, fica comigo até o final dessa live que você vai descobrir por que Jeremias escondeu o cinto. Quando nós falamos do profeta Jeremias, nós falamos de um dos profetas maiores da Bíblia. Haja visto, 4 são os profetas maiores na Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel e o profeta Daniel. Por que Jeremias é intitulado um dos profetas maiores? Porque ele era grande? Porque ele era grande em estatura? Não, porque o seu ministério profético durou muito tempo.
conhecido como um dos profetas maiores. Agora, interessante é que quando você lê Jeremias capítulo 1, a Bíblia fala que Jeremias é filho de Ilquias. Pastor, quem é Ilquias? Ilquias, diz a Bíblia em Jeremias 1:1, que ele era filho de sacerdote, ou seja, Ilquias era sacerdote. E Jeremias agora nasce sendo filho de um sacerdote. Você sabia que todo sacerdote, o seu maior sonho, o seu maior desejo é o que o seu filho homem venha seguir os passos do seu pai? Todo sacerdote, quando tinha um filho homem, ele preparava o seu filho para quê? Para assumir futuramente o ministério sacerdotal. Mas com Jeremias foi diferente. A Bíblia vai nos narrar em Jeremias capítulo 1 que o Senhor vai chamar Jeremias desde o ventre. O Senhor vai aparecer para ele e vai dizer: Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E tu és meu, Jeremias. Aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu disser para você falar, você falarás. E eu vou te usar como meu profeta na terra, para pregar a minha verdade e a minha palavra. Então Jeremias, ele foi escolhido. Jeremias foi chamado desde cedo. Não é à toa que você caiu aqui nessa live. Pastor, eu caí de paraquedas? Não. Você não caiu de paraquedas nessa live. Me escute bem. Você está nessa live é porque assim como Jeremias foi chamado, assim como Jeremias foi escolhido, você também é um escolhido de Deus. Você também foi alguém que Deus separou. Deus tem um propósito grandioso na tua vida. E aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Deus vai fazer. E o nome dele será glorificado. Então observe bem comigo. Por que Jeremias escondeu o cinto? É interessante que Deus manda o profeta comprar um cinto. Deus fala para ele: Jeremias, compra um cinto. Depois Deus manda Jeremias colocar o cinto. Depois Deus manda Jeremias tirar o cinto. Depois Deus manda Jeremias enterrar o cinto. Aí depois de muitos dias, Deus manda ele voltar lá. E quando ele desenterra o cinto que ele enterrou, o cinto estava apodrecido. Então Deus brada e diz assim para Jeremias: Jeremias, assim como este cinto apodrecido, assim está a soberba de Judá. Era uma comparação que, semelhante àquele cinto apodrecido, era as atitudes e a soberba de Judá. Pastor, quais são as lições que nós aprendemos com um cinto apodrecido que Jeremias enterrou? Acompanhe comigo alguns segredos dentro dessa passagem. Em primeiro lugar, verso 2, a Bíblia fala: e Jeremias comprou um cinto conforme a palavra do Senhor e pôs sobre os seus ombros. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o profeta de Deus, ele era conhecido por causa do seu cinto. Os profetas do Senhor usavam um cinto, um cinturão de couro. Então, aonde passava, alguém olhava e via o cinto na cintura do profeta e logo sabia: ali está um profeta do Senhor. Ali vai um profeta de Deus. João Batista usava cinto de couro. Profeta Elias usava cinto de couro. E Jeremias também usava cinto. Por quê? Porque era profeta. E cinto fala de autoridade. Todo profeta chamado por Deus, ele nunca perde a sua autoridade. Autoridade é algo delegado por Deus, porque a Bíblia fala: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cinto fala de autoridade. E quando eu falo de autoridade, a Bíblia, ela fala em Lucas capítulo 10 e o verso de número 19. Jesus disse: eis que vos dou
poder. Então, poder fala de autoridade. Jesus também falou em Lucas 24, verso 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, cinto fala de autoridade. E o profeta chamado por Deus não pode perder autoridade. Sabe o que Deus está dizendo através dessa live nessa noite? É que as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que estão me assistindo, que porventura perderam a autoridade nesta noite, é noite de restituição de autoridade de Deus na tua vida, porque é profético, é bíblico. E Deus já nos deu essa autoridade. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. Observe comigo. Deus vai falar para Jeremias. Jeremias, coloca o cinto sobre os seus lombos. Verso 4. Toma o cinto, Jeremias, que você comprou, e traze sobre os teus lombos. E levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Em outras palavras, pega o cinto e esconde. Deixa escondido, deixa enterrado, oh glória. Queridos irmãos, esta é uma grande lição que nós aprendemos dessa passagem bíblica. Observe, o texto fala que quem vai esconder o cinto é Jeremias, não é Deus. Quem vai esconder e enterrar o cinto é o profeta. Sabe o que isso quer dizer? Deus não enterra nada. O segredo de Deus é trazer vida onde não tem vida. Pastor, quem é que enterra? Quem enterra somos nós. Nós que enterramos os talentos. Nós que enterramos as coisas que Deus nos dá. Pastor, o Senhor tem alguns exemplos da Bíblia que nós é que enterramos. Tem alguns exemplos. Vou citá-los para vocês nessa noite, que quem enterra somos nós. Está lembrado de Caim e Abel? Vocês conhecem essa passagem. Caim, lavrador da terra, Abel, pastor de ovelhas. A Bíblia fala que os dois trouxeram uma oferta, cada um trouxe uma oferta ao Senhor, mas a Bíblia fala que Deus atentou para a oferta de Abel, e Caim, por inveja, porque Deus recebeu a oferta de Abel, o que foi que Caim fez? Caim matou o seu irmão Abel e enterrou. Olha só, quem enterra somos nós. Deus não enterra nada. Está lembrado de Acã? Acã, quando ele viu uma boa capa babilônica, viu alguns ciclos de ouro e de prata, a Bíblia fala que Acã, ele cobiçou, ele roubou, ele furtou algo que não era dele. E Acã vai pegar a capa babilônica e vai esconder debaixo da tenda. Por que ele vai esconder? Porque ele vai enterrar. Porque quem enterra somos nós. Está lembrado? A viúva de Naim, o filho dela já estava morto e ela estava levando o filho para ser enterrado. Por quê? Porque quem enterra somos nós. Glória a Deus. E em último lugar, a Bíblia fala da parábola dos 10 talentos. O Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro e deu 1 talento para o outro. O Senhor daqueles servos disse: olha, granjeai mais talentos, use os talentos que eu dei para vocês e granjeie mais, conquiste mais. A Bíblia fala que aquele que recebeu 5 talentos, ele conquistou mais 5, ele ganhou mais 5, ele granjeou mais 5. O outro servo que recebeu 2 talentos, semelhantemente, da mesma forma, da mesma maneira, o que recebeu 2 talentos, ele vai conquistar mais 2, ele vai ganhar mais 2 talentos, mas a Bíblia fala que aquele servo que recebeu 1 talento, o que foi que ele fez? Ele escondeu o talento que ele recebeu do seu Senhor. E no dia que o seu Senhor voltou, foi tirado tudo que ele tinha, e ele foi tido como mau servo. Por quê? Porque escondeu o talento
talento que Deus deu. Então a primeira lição é, aleluia, não esconda aquilo que Deus te deu. Não enterre o talento de Deus na tua vida. É cantar, é pregar, é ensinar, é aconselhar, é ganhar almas, é pastorear, é o ministério da música. Eu não sei qual é o ministério que Deus te deu, mas Deus está falando através dessa live. Não enterre o dom que Deus te deu. A Bíblia Sagrada diz, desperta o dom que há em ti. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Prosseguimos aqui, verso 5. Eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E a Bíblia fala que depois de muitos dias, que Jeremias enterrou o cinto, a Bíblia fala que o Senhor disse a Jeremias de novo, Jeremias, sim, Senhor, levanta-te e vai ao Eufrates e cava o cinto que você enterrou. Aqui temos algumas lições para desenterrar o cinto, o talento que você enterrou. A primeira verdade é essa, que Deus disse para ele, Jeremias, levanta-te. Oh glória, quem quer desenterrar o cinto precisa se levantar. Fala de posicionamento, atitude. Deus está te convocando esta noite para você se levantar. É noite de você se levantar para desenterrar aquilo que você enterrou. Deus só trabalha com pessoas de pé. Deus não te chamou para você estar caído, prostrado, de cabisbaixo, não. O negócio de Deus é levantar. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e as tenham com abundância. Deus, ele te chamou para você estar de pé. Olha, Jeremias, a primeira verdade é, levanta-te, Jeremias, e vai até o Eufrates e desenterra o cinto que você enterrou. A primeira ordem para quem quer desenterrar aquilo que está enterrado na sua vida, cumpra essa ordem bíblica. Levanta-te. A Bíblia fala em Isaías 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É noite de você se levantar, porque a Bíblia fala no Salmo 20, verso 8, uns encurvam-se e caem, mas nós não, nós nos levantamos e estamos de pé. É noite de você se levantar, porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 5 e o verso de número 14, pelo que diz, desperta, ó tu que está dormindo, levanta-te entre os mortos e Cristo Jesus vai te esclarecer. É noite de você se levantar, porque no capítulo 15 do livro de Lucas, o filho pródigo que saiu da casa do seu pai, quando a ficha dele caiu, ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É noite de você se levantar, porque a Bíblia fala em Miqueias capítulo 2, o versículo de número 10, levantai e andai, porque aqui não será o vosso descanso. É noite de você se levantar, porque a Bíblia fala em Provérbios capítulo 24 e o verso de número 16, que o justo cairá 7 vezes, mas ele se levantará. Oh glória! Então toma essa palavra como fortaleza para a tua alma. Jeremias, levanta-te, oh glória, para descer até o Eufrate. A segunda verdade é, depois que você se levantou, Jeremias, agora você vai descer no Eufrates para cavar o cinto que você enterrou. A segunda verdade é que Jeremias ele vai descer ao Eufrate. Nós vivemos uma geração de pessoas, de servos de Deus,
que nós não gostamos de descer, mas ninguém sobe sem o caminho da descida. Quem serve ao Senhor precisa aprender o caminho do Eufrates. E o caminho do Eufrates, para eu desenterrar o cinto que eu enterrei, é a descida. Oh glórias! Deus nos chamou para nós descermos. O próprio Jesus, ele desceu do céu. O próprio Jesus, ele desceu e lavou os pés dos discípulos. O próprio Jesus desceu no Rio Jordão e foi batizado. O próprio Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levou cativo em cativeiro. Então, se o próprio Jesus, que é Jesus, desceu para nos deixar o exemplo, quem somos nós para não descermos? Se quisermos alguma coisa, se quisermos melhorarmos de vida espiritual, o caminho é a descida. Por isso que Deus disse em Jeremias 18, Jeremias, desce a casa do oleiro. E olha, amados, a Bíblia fala, ponha a tua boca no pó, para que talvez ainda haja esperança. Primeiro, Jeremias, você se levanta. Segundo, Jeremias, você desce. E em último lugar, depois que ele se levantou, depois que ele desceu até o rio Eufrates, a Bíblia fala aqui no texto que Jeremias, ele vai cavar. Só se cava com ferramentas. E Deus já colocou ferramentas nas tuas mãos. E é para você cavar. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Eita benção. Vou colocar de novo. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aconteceu um probleminha técnico aqui, mas é tudo para a glória do nome do eterno Deus. A Bíblia fala, queridos irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, todo probleminha técnico aqui na live é para a glória de Deus. Finalizando aqui a minha fala, em último lugar, Jeremias cavou, ou seja, ele tinha que ter ferramentas preparadas, ferramentas adequadas para ele cavar. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que ele já colocou ferramentas preparadas na tua mão e é para você cavar. Glórias ao nome do eterno Deus. Em último lugar, o cinto, quando Jeremias cavou, que pegou o cinto, a Bíblia fala que o cinto estava apodrecido. Aí Deus brada e diz assim, Jeremias, assim como este cinto está apodrecido, assim é a soberba de Judá. Glória a Deus. Queridos irmãos, que vocês fiquem com essa palavra, que você se revista com o cinto da autoridade, com o cinto do poder, com o cinto da firmeza. Deus, ele já te revestiu com o cinto do poder, com o cinto da firmeza, com o cinto da autoridade. Não deixa enterrar o dom que Deus te deu. Desperte o dom que há em ti. Não deixa o cinto que Deus te deu apodrecer. Seja como um profeta. Levanta-te, cava, desce até Eufrates, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai fazer e o nome dele será glorificado. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos agora para a segunda palavra da noite. São 3 mensagens, normalmente 2 louvores e 3 mensagens. Então vamos para a segunda mensagem agora com a nossa irmã missionária Maria do Carmo. Olha,